Bom, gente, então vamos começar aqui, tá? Aula passada, nós estudamos aqui um pouco sobre entidades, né? E aí, dentro dessas entidades, nós vamos ter uma coisa chamada atributos. Então, o que são os atributos das entidades? São qualidades ou informações de cada entidade que a gente precisa guardar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma entidade chamada jogador. Quais atributos, quais informações vocês acham que vocês precisariam guardar de um jogador para que você pudesse fazer contato com esse jogador, para que você pudesse por exemplo, ter um login, uma senha, para que esse jogador pudesse entrar no teu jogo, para que ele pudesse, enfim, esqueceu a senha, ele pudesse resetar a senha dele. Quais informações vocês acham que ele precisaria ter? E-mail, nome, que mais? Senha, que mais? Usuário, ID, usuário, né? A experiência. Aí, só para ir arrumando, a experiência ele não consegue a partir do que ele joga? Então, mas o que é a experiência? Que é o XP, não é? Então, pontos acumulados. Aí depende desse cara jogar, certo? Tem XP que o cara não precisa jogar? Mas aí é seu estado inicial, né? Se não tem nada para computar, é zero. Tá? Então, uma das grandes dificuldades iniciais é justamente essa que você colocou, que é você definir de quem que é o atributo. Tá certo? Então, a gente sempre tem que pensar assim, o XP, numa visão assim inicial, ele é do jogador, né? É a experiência daquele jogador. Mas da onde vem essa experiência? Vem das partidas que ele joga. Entendeu? Então não é da entidade jogador. Tá me entendendo? Não, independe do jogo. Independe do jogo. O XP não é experiência no jogo que vem das vezes que o jogador joga. Então, esse atributo ele não é do jogador, ele é das experiências do jogador no jogo, ou seja, do jogador na partida. Então, essa é uma grande dificuldade, até mesmo para quem tem bastante experiência em modelar banco de dados, que é você identificar o que é de quem. Tá? E para isso, a gente vai estudar hoje esses tipos de atributos aqui. Nós vamos ver esses 5 tipos de atributos para a gente poder, toda vez que pintar uma dúvida, você ter o embasamento teórico para você poder definir, esse atributo é de tal entidade, esse atributo não é disso, é daquilo, e aí a gente vai. Então, eu vou mostrando aqui e depois a gente vai anotando aqui a definição. Não vou dar uma definição de livro, vou dar uma definição mais fácil para a gente entender, com as nossas próprias palavras, né? Só para vocês terem anotado, tá? E então a gente vai mostrando aqui e depois anotando lá, tá? O primeiro tipo de atributo é o atributo determinante. O que é o atributo determinante? Quando você tem uma entidade, tá? Essa entidade ela vai ficar igual ao Excel. Ela vira uma tabela no seu banco de dados, onde cada atributo
ele é uma coluna, tá? Então, você vai criando nessas tabelas os atributos, que são colunas, e cada informação que você coloca em cada atributo, né, essa informação ela vai fazer parte de um dado, nesse caso, de um jogador. Então, se cada atributo aqui é um atributo de jogador, e cada informação que é de um atributo, essa linha inteira é um jogador. Estão entendendo? Então, cada linha dessa tabela, veja, essa entidade vai virar uma tabela no banco de dados. Essa tabela possui linhas e colunas. Cada coluna da tabela, ela vem de um atributo que eu defini aqui para essa entidade. Tá? E cada linha da tabela é uma informação completa de um jogador. Beleza? Estão entendendo? Cada jogador fica numa linha completa, então se eu colocar aqui nome, e-mail, senha, nick, enfim, o que eu colocar aqui de atributo, o que eu defini aqui na minha entidade de atributo, vai virar em outras palavras, vai virar uma coluna dessa tabela. Tá, beleza? Essa coluna de tabela, quando eu defino, na hora de eu passar ela para o banco de dados, eu acabo colocando qual é o tipo de dado que essa coluna aceita. E eu posso também colocar qual é o tamanho dessa coluna, eu posso colocar qual é o range de informações que essa coluna aceita, tá? Que esse atributo aceita. Então eu posso definir, por exemplo, tem nota de aluno. Eu posso definir no banco de dados que as notas válidas são de 0 a 10. Então eu defino o range de valores que são válidos. Essas são as primeiras validações que você tem no banco de dados. Tá? Quando você define, por exemplo, que um campo é número inteiro, você já está dizendo ali que ele não aceita texto, que ele não aceita outra coisa que não seja número inteiro. Então já é uma restrição, uma validação que você está fazendo de valores ali para o seu banco de dados. Tá certo? Da mesma forma que tem muito desenvolvedor preguiçoso, né? Eu não devia nem falar isso, porque vai ter desenvolvedor que vai ficar chateado. Mas tem muito desenvolvedor preguiçoso que pega, na hora de colocar, por exemplo, um campo de data, o cara coloca como texto. Por quê? Porque o texto é só eu chapar a data lá e acabou. Só que na hora que eu estou programando, para eu mandar uma data para o banco de dados, eu tenho que criar um objeto que é data, eu tenho que colocar, às vezes ele trabalha com ano, mês e dia, então eu tenho que inverter os valores que são colocados na tela, eu tenho que fazer um rearranjo lá. Por exemplo, o Java ele trata os meses como um vetor, os meses do ano. Então, fevereiro, em vez de ser o mês 2, para o Java é o mês 1, porque janeiro é 0, fevereiro 1 e aí vai. Então, esses pequenos trabalhinhos, né, de conversão para poder jogar o dado no banco de dados, eles vão acontecer. Em compensação, depois que eu coloco o dado certo no banco, eu consigo, por exemplo, fazer contas entre datas. Né? Eu consigo fazer, por exemplo, uma data menos a outra, eu tenho a diferença de dias em horas, em minutos, em segundos. Então, eu tenho outros ganhos, né, quando eu trabalho com a informação certa. Mas, enfim, quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, a gente estava falando do atributo determinante. Então, o que significa? Vamos supor que esse primeiro atributo aqui seja nome, tá? E eu tenho um usuário que se chama Antônio. Antônio é um nome comum? Sim. Então, quantos Antônio eu posso ter numa tabela?
Se eu tenho, por exemplo, 30 mil jogadores no meu jogo, quantos Antônio vão ter ali? Se eu pegar, mas tem o sobrenome do cara, tudo bem, mas se eu pegar um nome que é comum, por exemplo, sei lá, Antônio da Silva, ponto. Antônio da Silva vai ter uma cacetada. Então, como é que eu sei se você é o Antônio da Silva, como é que eu sei que eu estou pegando e estou acumulando ponto certinho para você e não para o outro Antônio da Silva? Como é que eu sei que você está fazendo o teu jogo e eu estou fazendo tudo na sua conta exata e não de outra pessoa, de outro jogador que tem o mesmo nome seu? Eu vou ter que ter um atributo que identifica a linha do seu registro na tabela de jogador. E esse atributo é o atributo identificador. Então aqui, olha, quando eu vou colocar um atributo numa entidade, eu clico aqui, olha, e trago para cá, e aí eu tenho esse atributo. Tá? Para eu marcar aqui que ele é um atributo identificador, aqui, ó, eu deixo ele selecionado, venho aqui, ó, na propriedade dele, e olha lá, identificador, sim. Ele fica, tá vendo, pintado de o fundo preto, olha lá. Esse aqui é identificador, esse não é identificador. Tá certo? Então, qual é a ideia do identificador? Identificar de forma única um registro da tabela. Eu posso ter um identificador que é um atributo só, mas eu posso ter um identificador que é a soma de vários atributos. Então, não significa que uma determinada tabela, com um atributo só, eu consigo fazer o identificador daquela tabela. É possível que eu precise de 2, 3 atributos para fazer o identificador da tabela. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver isso aí. Então, de cara, a gente chama de identificador, a gente fala que é a chave primária da tabela. Essa chave primária, ela pode ser simples, quando ela é composta de um único atributo, ou ela pode ser composta quando ela usa a chave primária, né, quando ela usa pelo menos 2 atributos. Tá certo? Bom, e aí vamos às recomendações, né? Uma chave primária, ela funciona, além dela fazer a identificação da linha, ela funciona como um índice para a minha tabela. Então, quando a tabela lá no banco tiver com uma cacetada de registros, você imagina o seguinte, você pegou um livro grandão e você precisa achar um determinado assunto no livro. O que você faz? Você começa a ler o livro inteiro e aquele assunto pode estar tanto na primeira página quanto lá na última do livro. Ou você vai no índice e procura o assunto que você quer no índice para você depois ir direto na página que tem o assunto que você quer. Muito mais rápido eu consultar o índice, certo? Então, geralmente, esse atributo identificador, a gente coloca ele como sendo algo sequencial. Então, por exemplo, eu coloco um número, que é um número sequencial. À medida que os usuários forem entrando com valores os usuários forem se cadastrando, eu cadastro a identificação 1, a 2, a 3, a 4. Por quê? Porque na hora do banco de dados buscar, ele não tem que reorganizar esses dados para ele poder achar o ponto em que, assim, o número que você está procurando. Então, se eu começar a cadastrar números aleatórios, o banco de dados tem que colocar aquilo numa ordem para depois ele fazer uma busca binária. Tá certo? Então, geralmente, a gente coloca, por exemplo, aqui, ó, um código. E aí você vai autonumerando esse código. Tá certo? Para quê? Para ele nascer na ordem.
É assim com o seu RG, com o seu CPF, é assim com o número da sua carteira de trabalho, é assim com um monte de coisas. Esse número, ele identifica uma linha de forma única. Então, esse número que eu estou colocando aqui como código, ele não se repete na tabela. Tá certo? E se ele for composto, a dupla não se repete. Por exemplo, ó, se a minha chave primária for essas duas colunas, eu posso ter isso aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Repetiu essa coluna, mas a minha chave primária é a dupla. Então, ó, a dupla não se repete. Tá certo? Então, eu não posso ter isso aqui, ó. Beleza? Porque aí essa chave primária está repetindo com essa. Tá beleza? Então, quando eu tenho uma chave primária que é composta ou concatenada, eu não olho só um atributo da chave, eu olho a chave inteira, e essa chave inteira não pode se repetir. Tá certo? Agora, uma das colunas pode se repetir à vontade. Beleza? Tá tranquilo? Então, lembra, a chave primária identifica de forma única uma linha. Então, se essa chave primária for de um atributo só, aquele atributo nunca vai se repetir. Mas se aquela chave primária tiver dois atributos, aí eu tenho que olhar. Os dois atributos não podem se repetir na mesma linha. Tá certo? Ter duas linhas com os dois valores de chave primária iguais. Isso aí o banco já garante para você. Você não consegue, a partir do momento que você definiu um ou vários campos como chave primária, você não consegue mais colocar valor repetido ali. Tá tranquilo? Bom, para que a chave primária serve, além de garantir de forma única esse atributo? Vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer que um jogador tem login. Então eu estou ligando, estou relacionando um jogador a login. Um jogador tem pelo menos um e ele pode ter vários logins. E um login só pode ser de no mínimo um e no máximo um jogador. Então eu tenho lá, ó. Tá joia? Como é que eu faço na hora lá quando eu estou mexendo no banco de dados? Como é que eu faço para relacionar esse jogador com esse login ou com os vários logins que ele pode ter? Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Ó, eu tenho jogador e eu tenho a tabela aqui de login. Eu só coloquei código, vou colocar aqui, ó, nome, só para gente bater o olho e ter uma facilidade maior de entender. Então, olha lá, eu transformei aqui, olha, esse modelo aqui de banco aqui no meu Excel, para simular o que vai acontecer no banco de dados. Então, eu tenho o jogador 1, que se chama Antônio. Ok? E aí eu tenho o código aqui do login, o usuário e a senha. E aí eu vou precisar dizer que esse login 1
que está com o usuário Toninho e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, como é que eu vou saber que esse login 1 aqui pertence ao jogador 1? Então, aí vem a outra utilidade da chave primária. Toda vez que eu tenho um relacionamento aqui, na verdade, o que eu faço? Eu faço o cruzamento de uma linha de uma entidade com uma ou várias outras linhas da outra entidade. Então, como é que a coisa funciona? No relacionamento, o lado que tem cardinalidade N recebe a chave primária do lado que não tem o N. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Para eu relacionar essas duas entidades, na hora de eu criar o banco de dados, o código do jogador vai vir para a entidade login como chave estrangeira. Se aqui eu tivesse no jogador uma chave concatenada, ou uma chave múltipla, todos os atributos da chave também viriam para login como chave estrangeira. Então, o que vai acontecer? Eu teria um campo aqui, o código. E aí, esse campo código, ele teria o valor 1. Então, agora, eu sei que esses dados aqui estão relacionados ao jogador 1. Não, esse é o código da... Ó, vou chamar aqui, ó, código... Beleza? Então, agora ficou mais claro. Então, esse cara aqui, esse cara era a chave primária na entidade de jogador. Então, é assim que eu relaciono. Eu pego a chave primária de uma tabela e coloco o valor dela na outra tabela como chave estrangeira. E esse campo fica sendo o campo de comparação entre os dois. Manja, ó, aqui eu tenho um conjunto, aqui eu tenho um outro conjunto. Se eu quiser pegar esse conjunto inteiro, ó, pegar essas duas entidades para transformar num conjunto inteiro, como é que eu faço? Eu pego pela interseção. Estão entendendo? Então, a interseção é chave primária com chave estrangeira. Então, tudo que for igual numa entidade, pensa assim, uma entidade é um conjunto. Tudo que for, todos os atributos que forem iguais numa entidade com a outra, eles fazem interseção. Então, eles pertencem, eles têm uma ligação. Essa linha aqui, olha, a linha 3 tem ligação com a linha 9. No meu banco de dados. E assim eu remonto as coisas. Estão entendendo? Tranquilo? Então, olha só, dessa forma, a gente já viu as duas coisas aqui, ó. Atributo determinante. Tupla é uma linha de uma tabela. Então, ó, quando você desenha aqui, esse cara se chama entidade. Quando você transfere para o banco de dados, esse mesmo cara vira uma tabela. Tá? E aí, a tupla é uma linha dessa tabela, ou seja, o registro de alguma ocorrência que está dentro daquela entidade. Beleza? Então, aqui, ó, a linha 3 é uma tupla de jogador, ou seja, é um registro de um jogador. Tranquilo? Beleza? Relação. Cuidado para não confundir relação com relacionamento. Relacionamento é eu ligar, por exemplo, a entidade jogador com a entidade login. Relação é o nome que se dá, é um nome que veio da matemática, né? Então, relação, no nosso caso, é uma entidade. Então, eu posso chamar tanto de entidade quanto de relação. Vocês vão ver autores
Ora chamam de um jeito, ora chamam de outro. Tá? Então, ou tabela. A relação é uma entidade, então eu posso chamar a entidade de relação também. Ou posteriormente à criação do banco de dados, ou seja, ou depois que o banco já está implementado, a minha relação é a minha tabela. Tá? Uma relação é uma tabela. Então, ó, o atributo determinante ele identifica de forma única uma tupla, ou seja, um registro em uma tabela. Tá? A chave estrangeira, e esse cara aqui é chamado de primary key, ou chave primária. Tá? Ó, então, a chave estrangeira, ela quando eu tenho um relacionamento entre entidades, sempre para eu criar esse relacionamento no banco de dados, eu tenho que pegar a chave primária da tabela que não tem o lado N e eu colocar ela na tabela que tem o lado N. Tá? E se os dois lados forem N? Esse cara aqui do meio vai virar uma entidade, porque aí ele fica com os lados N e ele recebe as chaves primárias. Daqui a pouco nós vamos passar nesse caso aí, tá? Mas pensa sempre assim, ó, não tem nada dizendo, nada, eu só tenho a informação aqui, ó, da cardinalidade. Então, eu sei que tem esse relacionamento, o lado que ficou com N é o lado que vai ter a chave estrangeira. Então, esse atributo que é chave primária vem para cá como chave estrangeira, para eu fazer o relacionamento. Lembra sempre da interseção, né? Porque eu preciso da chave estrangeira para eu ter nos dois conjuntos um cara que é em comum, para eu poder ligar dados de uma tabela com dados de outra tabela. Tranquilo? Bom, ela é chamada, né, de foreign key. Aí nós temos um atributo simples. O que é o atributo simples? São os atributos que não vão cair em nenhuma das outras, vamos dizer assim, especificações que eu vou mostrar. Esses atributos eles são até mais fáceis de explicar por último, mas vamos colocar uma regra aqui. Tudo que não for classificado como outro tipo de atributo, a gente vai encarar como um atributo simples. Tá? Regra do atributo simples. O atributo simples é um atributo monovalorado e a classificação dele não se encaixa em nenhum outro tipo de atributo. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, aqui, ó, nome é um atributo simples. Data de nascimento é um atributo simples. Deixa eu ver. Por exemplo, peso, altura, são atributos simples. Esses atributos, eles têm que ser monovalorado. Todo atributo ele é monovalorado. Tá? O que significa monovalorado? Significa que ele só pode ter um valor, só um valor. Todo atributo só pode ter um valor. Então, se eu, por exemplo, criar aqui para jogador o atributo esse atributo está certo? Sim ou não? Por que não está certo? Tem várias informações. Ó, aqui, o cara pode morar numa rua, numa avenida, numa viela, numa rodovia, Aí tem o nome dessa rua, praça, avenida, tem o número da casa, tem o bairro, tem a cidade, o CEP, o estado,
Então, oi? O país, isso aí. Então, esse atributo tem mais de um valor. Qual a grande merda que acontece? Porque a gente vê muitos lugares que você coloca tudo num campo só, né? Mas qual é a grande merda que acontece? Ah, eu quero fazer uma... Eu estou notando, por exemplo, que jogadores do Brasil estão abandonando o meu jogo. Ah, então eu vou criar uma estratégia lá para poder dar um incentivo para essa galera voltar a jogar. Mas eu deixei no atributo da entidade jogador, eu deixei um atributo chamado endereço. Aí tem gente que nem vai colocar o país, tem gente que vai colocar Brasil com S, tem gente que vai colocar Brasil com Z, tem gente que vai fazer o diabo a quatro, tem gente que vai escrever Brasil errado. Mas aí, na hora de eu descobrir quais são os jogadores que são do Brasil, eu tenho que achar a palavra Brasil no meio do texto do endereço do cara. Já começou a complicar. Ou eu posso ainda nem conseguir fazer isso, dependendo da situação. Enquanto o certo seria eu ter um campo específico para o país. Tá certo? Então, qual é a grande tristeza que se tem quando você trabalha com atributos, você coloca um atributo que não é monovalorado? Você tem a informação que você precisa no banco de dados, mas o que te ferra é que você não consegue acessar. Ela está lá, você consegue até ler, mas na hora de você buscar, de você fazer algum trabalho utilizando aquela informação, você não consegue, porque ela está no meio de outras. Entendeu? Então você tem a informação, mas não consegue usar. E isso vai, na maioria das vezes, vai te causar um problema tão grande de processamento, porque você vai ter que pegar o valor todinho do endereço, fazer algum código, entendeu? Algum processamento para conseguir descobrir se aquele jogador é do Brasil. E isso vai te consumir processamento, vai deixar seu jogo lento, e você sabe que jogo lento é morte, né? Então, não vai dar certo. E isso eu estou falando de Brasil. Imagine se fosse de uma determinada cidade, ou de uma determinada rua, ou, sei lá, outras informações que você precisa e que elas são acessadas toda hora. Então, todo atributo ele é monovalorado, tá? Lembre-se disso. Aí, eu acabo de falar isso e eu tenho aqui, ó, o atributo multivalorado. O que é o atributo multivalorado? É o atributo que possui mais de um valor. Só que aí o atributo multivalorado, ele possui mais de um valor, só que esse valor é do mesmo tipo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, telefone. O cara pode ter 10 telefones, mas tudo não é número de telefone. Tá vendo? Aqui no endereço, não. No endereço era o tipo de logrador, o nome do logrador, o número, a cidade, o bairro. Aqui não, tudo é telefone. E aí, diga. Então, mas olha só, você não pode ter vários números de telefone. Por exemplo, você tem o telefone, seu celular é um telefone, o seu telefone residencial, o telefone de recado. Então, você pode ter mais de um número de telefone para contato, certo? Então, nesse sentido, quando eu defino aqui telefone, o que vai acontecer? Você pode ter mais de um número de telefone para ser cadastrado. Você pode ter aparelho com 2, 3 chips, porque você vai num lugar, uma operadora não pega, você vai no outro lugar, outra que não pega. Então,
pode ter situações, e aí varia. Mas aqui, olha só, aqui cada parte da informação se refere a uma coisa diferente. É o tipo do logradouro, é o nome do logradouro, é o bairro, é a cidade. Então são informações diferentes. Aqui, se você colocar 10 informações, todas as 10 são números de telefone. Só que, na hora que você vai implementar isso aqui no banco de dados, tá vendo? O atributo multivalorado. Quando você vai implementar isso no banco de dados, tem duas formas de você fazer. Tá? Primeira forma, é aqui a forma mais simples. Vamos imaginar que eu estou definindo aqui, ó, que um jogador possa ter no máximo 3 números de telefone. Tá? Então eu estou definindo, o teto são 3 números de telefone. Ponto final. Na hora de eu implementar isso aqui lá no banco de dados, para eu criar a tabela, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu crio 3 atributos de telefone. Tá vendo? Na hora de eu modelar, só tem telefone e indicando que pode ser no máximo 3. Mas na hora de eu implementar, eu crio os 3 atributos. Essa é uma forma. Beleza? Tá tranquilo? A outra forma é eu fazer o seguinte. Olha, eu não sei quantos números de telefone são. Vai ter gente que vai ter uma cacetada de número de telefone. Certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou retirar esse atributo daqui e vou fazer o seguinte, olha. Um jogador pode ter, no mínimo, 0, no máximo N telefones, e um telefone pode ser... Deixa eu ver se dá para eu... Ah, não está ligado. E um telefone pode ser de, no mínimo, sei lá, no máximo um jogador. E aí o que vai acontecer? O código do jogador vem para cá, para telefone. Por quê? Porque o lado N está aqui. E aqui nessa tabela eu vou cadastrando o número de telefone. Então, um atributo multivalorado pode ser muitas vezes uma outra tabela, né? Pode virar uma outra tabela. E o limite você define via software. Se você já tem um número específico, mas também assim, vai muito de bom senso, né? Vamos supor, eu defino que um jogador pode ter 20 números de telefone. Pô, eu não vou criar 20 atributos de número de telefone, entendeu? É preferível criar uma outra entidade. Então, essas são as duas formas de eu trabalhar com o atributo multivalorado. Ou eu vou definir se eu tenho um número correto de valores que podem ser entrados no multivalorado. Na hora de implementar, eu crio um campo para cada vez que o valor pode entrar, ou eu vou criar uma entidade separada e vou relacionar de 1 para N. Sempre vai ser assim. Atributos de relacionamento. Vamos pensar nisso aqui. Um personagem pode jogar nenhuma ou várias partidas, certo? Uma partida, ela pode... Vamos pensar que essa partida é uma sala de jogo lá, né? Que está em aberto, ela pode não ter ninguém no momento ou pode ter várias pessoas. Então, a partida, ela começa para que depois, nesse caso aqui, a partida
ela fica em aberto para que os jogadores vão entrando nela, tá certo? Aí, para efeito de eu saber quando que as coisas aconteceram, eu quero saber o seguinte: qual é a data que cada jogador, data e hora, eu quero saber a data e a hora que cada jogador está jogando a partida. Vamos pensar que essa partida é um MMO, é uma partida contínua, né? O cara entra e sai, e é a mesma partida rolando para todo mundo, né? Não é isso mesmo? Beleza. Então eu quero saber quando que o jogador está... Um jogador X lá, o Antônio, quando que ele... o personagem do Antônio, quando que ele entrou para jogar? E aí? Esse atributo data, né, data e hora, né, ele pertence a personagem? Sim ou não? Oi? Quando ele entrou para participar de uma determinada partida. Ele pertence ao personagem? Não. Ele pertence à partida? Sim? Sim ou não? Ele pertence ao jogo. Por quê? Porque, olha só, essa data e hora, ela não é nem do personagem e nem da partida. Imagine, se eu coloco no personagem, quando ele entrar de novo na partida, eu vou ter que sobrescrever a data. Tá certo? Então eu perdi as informações anteriores. Ele não é de partida porque cada personagem que entra para jogar essa partida, se eu for colocar a data e hora, eu perco dos anteriores. Então, essa data e hora, ela não pertence a nenhum personagem, nenhuma partida. Ela é do jogo, que é o encontro do personagem numa partida. Então, cada vez que um personagem entra na partida, eu tenho o registro dele aqui em jogo. Esse cara começou a jogar. Tá certo? Então, esse tipo de data. Eu vou deixar aqui só como data, mas é só para vocês saberem, né? Quando você está, por exemplo, no banco de dados, quando você define um campo como data, ele armazena data e hora, tá? Então, eu estou colocando aqui data, mas o formato data, ele não para igual a gente pensa em calendário, só o dia, mês e ano. Ele é dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Milésimo de segundo e aí vai. Tem outras frações lá. Tá? Então, eu estou tendo aqui um atributo que ele é um atributo de relacionamento. Ele não pertence a jogador e não pertence à partida. Ele pertence ao encontro de um personagem, né, dentro de uma partida. Tá beleza? Assim como, por exemplo, os pontos que esse cara for fazendo. Eles vão ser acumulados aqui. De alguma forma, eles vão ser acumulados aqui. Por quê? Porque esse ponto não é do personagem. É do personagem jogando uma partida. Foi lá que os pontos foram acontecendo. Tá beleza? Então, ele não, a pontuação ele não é do personagem ou do jogador. É da atuação daquele personagem ou daquele jogador dentro de uma partida. Ou dentro de várias partidas. Então, quando eu vou, por exemplo, calcular um ranking, eu não posso ter um atributo ponto. Por quê? Porque esse ponto ele já é o somatório de tudo que que aquele jogador foi fazendo nas diversas partidas que ele foi participando. Esse atributo de relacionamento, então, ele só acontece quando as entidades envolvidas estão se relacionando. Lembra na aula passada que eu falei sobre o médico e o paciente, que a entidade do meio era a marcação da consulta? Né? Então, essa consulta, ela tem data, ela tem hora,
né, para acontecer. Então, essa data e hora são atributos da consulta. Não pertence nem ao paciente nem ao médico. É o encontro do paciente e do médico que vai gerar aquela consulta. Então, esse atributo é da consulta. Então, é um atributo de relacionamento. Beleza? Aí, veja bem, nós temos aqui, olha, código da partida, código do personagem e o código do jogo. Tá vendo que os dois lados aqui tem N? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que o lado que tem N recebe a chave primária do outro lado como chave estrangeira? Na hora de eu fazer o relacionamento? Certo? Porém, olha só, os dois lados aqui têm cardinalidade máxima como N. Tá tranquilo? Então, o que vai acontecer? Esse relacionamento aqui, jogar, ele vai virar uma entidade. Ele vai virar uma tabela quando eu for fazer o banco de dados. Por quê? Porque quando eu fizer essa tabela, o relacionamento sempre vai ficar assim, ó, 1 para N, N para 1. Então, esse cara aqui do meio, quando eu faço o banco de dados, ele recebe os N's. Então, como é que a coisa vai ficar? Ó, a chave primária, código do personagem, vem para jogo como chave estrangeira. A chave primária, código da partida, vem para a entidade jogo como chave estrangeira. Então, esse cara aqui, ó, em princípio é um relacionamento, ele vai virar uma entidade, ele vai virar uma tabela, e dentro dessa tabela eu recebo as chaves primárias das outras tabelas, como chave estrangeira. E aí tem um outro indício aqui. Se eu tenho um atributo de relacionamento, esse cara do meio, que é o relacionamento, ele só tem atributo de relacionamento se ele for virar tabela. Tá certo? Então, quando ele não vira tabela, ele não tem atributo de relacionamento. Beleza? Então, lembre-se, ó, vários indícios para vocês. O relacionamento vira tabela sempre quando é N para N. As cardinalidades máximas são N para N. Sempre quando é N para N, a chave primária das tabelas que estão sendo ligadas vem para o relacionamento e esse relacionamento vira entidade. Só quando esse relacionamento vira entidade é que eu tenho a possibilidade de ter atributos de relacionamento. Tá? Então, ó, aqui eu não tenho atributo de relacionamento em lugar nenhum. Não consigo ter. Por quê? Porque eu não tenho nenhum N para N. Ó. Aqui é 1 para N e aqui é 1 para N. Não tenho N para N. Logo, eu não tenho atributo de relacionamento. Logo, esse cara aqui, ó, esse relacionamento ter e esse relacionamento possuir não vão virar tabela no banco de dados. Tá tranquilo? Aqui, como vai virar a tabela? Ela seria assim, ó, por exemplo, ó, vamos pegar lá no Excel. Como é que eu vou dizer que o jogador, o personagem Fred, entrou nessa partida através do jogo? Então, ó, código jogo, código partida, código personagem e data. Opa. Então, olha lá, ó, eu vou dizer, ó, no jogo 1 estava a partida 1 com o jogador 1 às 9
no dia 27/2/2019, às 9h09h37. Pronto. Estava lá. Beleza? Então, olha lá, ele vai virar uma outra tabela mesmo. Aí, quando eu quero reunir todo mundo que estava naquela partida, eu vou buscar aqui, ó. Eu quero todo mundo que estava na partida 1. Eu quero todo mundo que estava na partida 1. Aí ele vai buscar pela partida 1 todos os personagens que tem 1 nesse campo. Então, ó, 1 e 7, 1 e 2538. Tá vendo? Ele está buscando os personagens. Aí, quem é o personagem 2538? Aí tem que ir lá na tabela personagem, alguém vai ter esse código. Então, isso aqui vai virar mesmo uma tabela. E essa tabela, você vê, ela tem só os atributos, além de chave primária e chaves estrangeiras, ela só vai ter atributos de relacionamento. Então, na maioria das vezes, ela só tem chave primária e chave estrangeira. Só. Na maioria das vezes. Uma vez ou outra pode ser que tenha atributos de relacionamento, mas na maioria das vezes ela vai ter só chaves primárias e estrangeiras. Tranquilo?